Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. Neste podcast, compartilho lições estoicas com mais de 2000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje a gente continua a leitura do livro 7 de Marcos Aurelius. É a quarta parte, nós dividimos em 5 partes. Os últimos 3 dias nós lemos as 3 primeiras partes. E hoje a gente vai ler a quarta, iniciando o parágrafo 46. Então ele está falando ali de algumas coisas que ele aprendeu de algumas pessoas, de alguns filósofos da sua época. E agora ele vai iniciar agora falando do filósofo, que ele aprendeu com o filósofo de Gorgias. Então vamos lá. Mas, meu caro, vê lá se a nobreza e o bem não diferem de salvar do perigo outras pessoas e a si próprio. Essa preocupação de quantos anos viver, um homem de fato viril deve pô-la de lado, em vez de apegar-se à vida. Deve confiar esse cuidado à divindade. Crer nas mulheres quando dizem que ninguém escapa à sua sina, e examinar qual a maneira mais digna de viver esse tempo que lhe resta viver. Observa o curso dos astros como se viajassem junto deles, em seu giro, e reflete constantemente nas transmutações dos elementos uns nos outros. São tais pensamentos que lavam a impureza da vida terrena. Mais uma bela reflexão de Platão. Por certo, quem discorre sobre a humanidade deve examinar também o que há sobre a terra, como se a contemplasse do alto de uma montanha. Rebanhos, exércitos, lavouras, casamentos, divórcios, nascimentos, mortes, falatório dos tribunos, regiões desertas, diversidade de povos bárbaros, festas, lutos, feiras, enfim, toda a harmonia que nasce dos contraditórios. Revendo o passado e as múltiplas transformações do que existe no presente, podemos antecipar a contemplação do futuro, pois este será absolutamente semelhante, incapaz de sair do ritmo dos fatos atuais. Daí, tanto faz estudar a vida humana por 40 anos como por 10 milênios. De fato, o que verá de novo? De Eurípides. E o que da terra nasceu, a terra volta. O que brotou de um germe do éter, retorna à abóbada celeste. Em outras palavras, o desvanecimento das combinações atômicas e, igualmente, a dispersão dos elementos insensíveis. Também de Eurípides, vão desviando o curso do tempo com alimentos, bebidas e sortilégios, buscando evitar a morte. Mas o vento que os deuses desencadeiam, temos de suportá-lo, sofrendo sem nos queixar. Quem é mais habilidoso na luta, nem sempre é mais devotado ao bem comum, nem mais modesto, nem mais calmo diante das vicissitudes, nem mais indulgente para com os erros do próximo. Quando se pode realizar uma obra segundo a razão comum dos deuses e dos homens, nada há para temer, pois quando podemos ser úteis, graças a uma atividade bem conduzida, desenvolvida de acordo com nossa Constituição, então não devemos temer nenhum mal. Você deve aceitar piedosamente o que lhe acontece em todos os momentos, em toda a parte, e tratar com justiça os seus concidadãos, devotando o maior cuidado à vigília de seus próprios pensamentos, para que nenhuma má ideia se instale em sua mente. Não distraia a sua atenção para observar as almas alheias, mas atenta diretamente para este ponto, para onde lhe encaminham não só a natureza universal, por meio do que lhe acontece, como também a sua própria natureza, por meio das tarefas que lhe impõem. Da constituição de cada um decorre da sua vocação. Ora, os demais seres foram constituídos em vista dos racionais, e em todos os outros casos, os seres inferiores o foram em vista dos superiores, e os racionais uns para os outros. Na constituição do homem predomina a sociabilidade. Em segundo lugar, vem a não sujeição às paixões da carne, pois é próprio do movimento da razão e da inteligência circunscrever-se e não se deixar dominar, quer pelo movimento dos sentidos, quer pelo dos instintos. De fato, ambos são da natureza animal, e o ser racional quer ter a primazia sobre si, domesticando-os e não sendo domesticado, com razão, pois é de sua natureza servir-se deles. Em terceiro lugar, na constituição racional,
vem o dom de não precipitar os julgamentos e não se deixar enganar. Que a sua alma reinante siga por um caminho reto, firmada em tais princípios, assim ela terá o que lhe pertence. Quem já contemplou muitos dias neste mundo, como já poderia muito bem estar morto, deve considerar os dias que lhe restam como um bônus inesperado, vivendo-os em conformidade com a natureza. Aceite os infortúnios que cruzam seu caminho, pois que eles também fazem parte do fio do seu destino, o que poderia ser mais necessário e adequado. A cada evento, tenha em mente aqueles a quem sucedeu o mesmo, e, sofrendo aflitos e surpresos, resmungavam da vida. Onde estão eles agora? Em parte alguma. E então, você acaso deseja imitá-los? Essa agitação estranha à nossa natureza, por que não abandona aos que provocam e nela se deleitam? Por que não se dedica a tirar o melhor proveito dos infortúnios que lhe cruzam a vida? Ora, para o seu próprio bem, para que se fortaleça, você pode aproveitar cada evento da vida, desde que se proponha firmemente a agir sempre visando o bem, jamais se distanciando da verdade. Olha para o seu interior, aí se encontra a fonte do bem, e ela jamais deixará de jorrar suas águas, desde que você não desista de cavar fundo. É necessário que o corpo também seja firme e não bamboleie para um ou outro lado, quer quando em movimento, quer quando em repouso. O mesmo que a mente faz com o rosto, mantendo-o constantemente composto e com um ar de sensatez, deve-se exigir do corpo todo. Deve-se manter tudo isto sob constante vigilância, com naturalidade. Então aqui você vê duas reflexões que ele faz, dois pilares do estoicismo. O momento mori, que ele sempre faz, ele sempre olha, o que adianta, olha aquelas pessoas que já morreram, já passaram, resmungaram, cadê elas, Todas elas já passaram, Você não quer se colocar nesse ponto. E o outro que ele faz é o amor fati, Você realmente amar o destino, aceitar o que te acontece, olhar isso como uma oportunidade de crescimento. Então tem um podcast anterior aqui, se não me engano é o 77, que a gente fala exatamente disso aí, de você não tem coisa boa ou ruim, isso depende de como você vai encarar. E o amor fati é isso, é você encarar tudo da melhor maneira e ver que no final do dia, essas coisas mais difíceis que acontecem na sua vida são geralmente as únicas que te fazem crescer e se tornar uma pessoa melhor. Enquanto que as coisas fáceis da vida, essas são apenas para diversão e descontração. Você não cresce nem evolui. Então vale refletir sobre isso. Amanhã a gente termina o último episódio. Queria pedir aqui para você não se esquecer, olha aí no podcast, dê as estrelinhas, nos qualifique para que mais pessoas possam ter acesso, para que a plataforma veja esse conteúdo como relevante e possamos trazer mais pessoas a conhecer o estoicismo. Obrigado. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.